nós cremos que o Senhor, irmãos, Ele está aqui. Jesus está aqui, irmãos, e Ele vai falar conosco. Senhor, nesta noite nós choramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor. Nós agradecemos, Pai amado, por esta oportunidade de estar aqui na tua presença, adorando teu nome, de estar aqui cultuando ao Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui sedentos para te ouvir, nós nos prostramos na tua presença, Senhor. Nós temos sede de ouvir a tua palavra, porque a tua palavra, meu Deus, ela é viva, ela é lâmpada, ela é luz. Então, nesta noite, revela os teus mistérios, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor, mais uma vez. Nos desperta mais uma vez para que nós possamos, Pai querido, acordar do sono, da indolência, porque o inimigo ele não tem brincado, mas o Senhor tem tido misericórdia. Fala conosco, Deus, Senhor, mais uma vez, Senhor, para falar com o teu povo. É o que nós te pedimos e clamamos em oração, no nome de Jesus. Vamos receber o pastor Felipe com as palmas no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrar na palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de fazer mais uma oração. Irmãos, já há alguns dias que Deus ele tem falado comigo sobre uma batalha muito grande no campo espiritual contra esta casa, contra as nossas vidas. E eu quero orar em favor daqueles irmãos que não vieram hoje, dos que estão enfermos, dos que estão talvez desanimados. Eu quero orar nesta hora e convido você a orar junto comigo. Deus de poder e glória, Senhor, esta hora, Pai, graças eu te dou por este dia, por esta oportunidade de entrar na tua casa. Mas eu oro, meu Pai querido, em favor da vida daqueles, ó Pai, que não estão tendo, meu Pai, esta oportunidade hoje, por devidos a vários motivos, ó Pai querido. Quantos enfermos, quantos, ó Pai querido, Senhor, passando por uma luta espiritual tão grande nesta hora. Mas eu oro, meu Pai, porque eu sei que a oração ainda tem poder. A oração feita por um justo ainda tem muito dos seus efeitos. Visita cada um nesta hora, visita os obreiros que não puderam estar aqui, visita os membros, ó Pai, que estão enfermos, vai de encontro a cada um nesta hora. Opera maravilhas, ó Pai, na vida dos teus servos. É o que eu te peço nesta hora e já te agradeço, crendo na vitória em nome de Jesus. Você pode louvar a Deus com uma salva de palmas nesta hora. Eu quero que você abra a tua Bíblia junto comigo, Marcos, capítulo 1, apenas no versículo 35. A palavra que Deus ministrou no meu coração. E Deus ele está falando durante todo o culto sobre o que Ele ministrou sobre esta palavra na minha vida. Marcos capítulo 1, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, verso de número 35. A igreja encontrou? Amém. A palavra de Deus fala: de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Toma teu assento nesta hora, irmãos. Eu confesso que eu fico muito ligado àquilo que o Senhor ele tem falado em nosso meio. Já faz parte, já está. Deus tem ministrado no meu coração já há algum tempo, missionário Davis, sobre a necessidade de nós orarmos. Deus ele tem falado muito isso comigo, irmão, porque, presbítero Bruno, ao longo do tempo que a igreja ela foi crescendo, eu ministrava isso aqui até na outra sexta-feira que eu estive pregando na campanha. Nós, por muito tempo, a gente foi crescendo em conhecimento, e isso é bom, irmãos. Eu gosto de falar isso porque eu não estou aqui atacando você se aprofundar, você mergulhar nos estudos, mas, irmãos, nós não podemos deixar o ministério da oração de lado. E sempre nós falamos aqui, irmãos, porque Jesus ele foi uma referência para as nossas vidas. Aleluia. Jesus é o sumo pastor, o sumo sacerdote. Jesus é o maior dos profetas. Jesus ele é o exemplo maior para as nossas
E Deus ele falava comigo, irmãos, por esses dias, sobre a necessidade de nós orarmos mais. É verdade. Ele fala na palavra dele, irmão, que o espírito ele está até pronto, mas a carne é fraca. Por isso que ele fala, vigiai e orai. Irmãos, e meditando nisso, e Deus ele falou comigo. Ontem eu estava meditando essa palavra quando eu estava indo para o trabalho, e Deus ele iniciou o culto aqui hoje com um louvor da harpa que diz: Deus vai te guiar com as fortes mãos, pode descansar na tribulação. Aleluia. E depois Deus ele veio com uma palavra, pastor Diego, Mateus capítulo 21, versículo 22: e tudo que pedires em oração, crendo o recebereis. E Deus ele vem falando, Deus usou o missionário Davis aqui nos louvores, aqui, irmãos, poderosamente. Quando ele louvava aqui, irmãos, de batalha, ele falou de batalha, irmãos. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que existem batalhas na nossa vida que a gente não vence ela na nossa força, a gente vence ela de joelhos. Foi falado aqui na palavra de Josafá, e todos conhecem a história, porque Josafá ele vai receber uma intimação, por assim dizer, do exército que está vindo contra ele numeroso. Por quê? Porque ele fez uma aliança, pastor Diego, com Acabe. Eles invadiram a terra, Acabe morreu, e agora aquelas pessoas, aqueles líderes daquelas nações, eles vão se unir para ir contra Josafá. E às vezes a gente olha Deus falando, levantando o profeta para falar: ó Josafá, nessa peleja tu não vai ter que pelejar. Mas a gente esquece que antes disso, Josafá, ele se humilhou, ele orou, ele jejuou, ele buscou a face do Senhor. E quando ele fez isso, Deus olhou lá do céu, viu o quebrantamento que o operador crente na vida dele e falou: olha homem, nessa peleja tu não vai ter que pelejar. Tudo foi a base da oração, pastor. Desse jeito. A palavra de Deus fala no livro de Mateus, capítulo 17, que os discípulos eles estão tentando expulsar um demônio de um jovem lunático que caía, se debatia, rolava no fogo, se machucava, e eles não conseguiam. Aí Jesus se apresenta e Jesus primeiro repreende eles, falando: até quando eu vou estar no meio de vocês para estar operando, para estar fazendo o que Jesus está tentando dizer para eles, falando assim: ó, eu estou dando todas as condições para vocês fazerem o que eu faço, mas esta casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Meu Deus. A todo momento, irmão, Jesus ele está instruindo. Jesus, você observa o ministério de Jesus. Eu gosto de dividir o ministério de Jesus em 3 coisas que Jesus fazia constantemente: pregar, curar e orar. A todo momento você vai ver Jesus ou pregando para alguém, ou curando alguém, ou então separado orando. Meu Deus. E Deus ele tem trazido novamente, irmãos, esse hábito para a nossa vida. Porque nós estamos perdidos esse hábito. Deus santo. Pastor Diego acabou de falar aqui agora, irmãos. Por quê? E eu não falo isso, irmãos, direcionado a ninguém, eu falo isso por mim. Porque é tanta coisa que te cerca que arranca o tempo da oração. É tanta coisa, é tanta informação ao mesmo tempo chegando na tua vida, que o tempo da oração ele vai ficando escasso. Mas quando eu olho para esse texto que eu acabei de ler, de Marcos capítulo 1, versículo 35, a palavra vai falar: de madrugada em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto onde ficou orando. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo Jesus ele criando um espaço, um tempo, um momento para ele buscar a face do Senhor. Aleluia. Irmãos, isso seria muito cômodo para Jesus, porque nós sabemos que Jesus ele é uma pessoa de Deus. O apóstolo Paulo fala que ele se despiu da sua glória, mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se despiu da sua glória. Ele se despiu da sua glória e saiu daquele lugar de comodidade que ele tinha e veio como um homem. E ele fazia tudo isso. Ele orava, ele buscava, ele jejuava, ele estava em constante contato com o Senhor. E nessa noite, irmãos, Deus ele está chamando eu e você para esse contato com Ele também. Aleluia. Porque Deus ele fala, irmãos, que tem lutas na nossa vida que elas vêm e a gente às vezes fica atordoado sem saber o que fazer, mas a gente esquece que a gente ainda tem a oportunidade de orar.
Deus, ele tem poder de entrar na tua história, irmãos, e mudar o quadro da situação. Mas a igreja do século 21, ela não quer mais compromisso com a oração. É verdade, Deus. É verdade. Foi pregado aqui, irmãos, no culto de domingo, no culto da festividade. E eu sou pentecostal, eu amo. Irmãos, eu sou desse jeito, eu gosto do movimento, gosto de tudo, gosto de porém. Mas, irmãos, a oração, ela tem que ser parte do teu ministério na terra. Irmãos, quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando isso aqui, não, talvez o pastor está falando para mim, não, estou falando, irmão, primeiro para mim. Porque Deus, ele tem me apertado, irmãos, acerca de alguns dias para cá, acerca de algumas coisas que eu preciso abrir mão para me dedicar à oração. Jesus, nesse momento aqui, irmão, Jesus, ele podia muito bem não buscar esse contato, mas Jesus, ele acordou cedo, ele saiu da sua zona de conforto. Aleluia. Porque, irmãos, o horário que a cama está mais gostosa, né? O horário que está perto de você levantar, o horário que a cama fica melhor. Jesus, ele abriu mão daquele conforto que a sua carne pedia, irmãos, e se retirou para orar. Jesus, ele abriu mão de tantas coisas que ele podia fazer e foi orar. Mas o nosso problema é que a gente só quer orar quando a coisa está apertada. Meu Deus. O nosso problema é que a gente só quer orar quando o negócio não estreitou na terra, pastor Tio. É verdade. O nosso problema é que a gente, quando está no estreito, irmão, você ora, você jejua, você sobe monte, mas Jesus, ele está querendo que isso seja parte da tua vida, do teu cotidiano, para que quando essas situações chegarem, você não precisa orar para poder se resolver, não. A tua oração, ela já vai ter sido ouvida dos céus. Eu creio. Eu falei aqui, eu não sei se eu falei ou alguém falou aqui na igreja por esses dias sobre Daniel, mas foi eu mesmo que falei. Todos nós sabemos, irmãos, que Daniel, ele, não saindo do tema aqui, que Deus ele havia me dado aqui, mas eu até separei uma palavra da parte do Senhor aqui. Daniel capítulo 6, no versículo 4 em diante vai falar assim: mas assim que seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal, nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. E essa palavra está dentro do contexto, irmãos, onde outros administradores da Babilônia viram que o rei queria colocar Daniel numa posição de destaque. Só que eles não encontraram em Daniel falha alguma, pastor Tiro. Aí o que eles criaram? Um decreto real, onde durante 30 dias ninguém poderia buscar outro Deus. É verdade. Interessante, irmãos, é que diante daquele decreto real, Daniel ele não se sentiu intimidado. Ele subiu para o seu quarto, aonde havia uma janela que dava para a banda de Jerusalém. E a palavra de Deus ela é enfática em dizer: e orou a Deus como costumava fazer. Irmãos, as pessoas acham que quando ele é lançado na cova dos leões, Deus se apresenta lá porque Deus tinha um projeto. Não, Deus se apresentou lá porque Daniel tinha uma vida de contato com o Senhor. E às vezes, irmãos, a gente quer que Deus ele entre nas nossas lutas, mas a gente tem abrido mão, a gente está abrindo mão desse contato com o Senhor. A gente tem deixado esse contato com Deus se perder durante tantas coisas que nos cercam. Irmãos, eu gosto de pregar a palavra, mas eu não sou pregador. Mas tem uma coisa que eu tenho buscado no Senhor constantemente, é orar mais. Porque é na oração que Deus revela coisas que ninguém ainda foram reveladas. É na oração que Deus ele te leva na profundidade. Porque, irmão, a gente acha que a profundidade, presbítero, vai vir e você mergulhar, vai sim. Mas se você orar, Deus ele tem coisas muito maiores para revelar na tua vida.
Porque Deus ele fala para Jeremias: Jeremias, clama a mim Meu e Deus. responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Por quê? Porque a oração, irmãos, é um momento de intimidade, de contato teu com o Senhor. E o adversário, ele sabe, irmãos, que hoje, como o pastor Diego falou, eu também não sou diferente. Às vezes você pega o teu telefone, irmãos, Deus ele te ministra algo, você vai pegar o telefone para fazer aquilo, mas daqui a pouco passa um vídeo, você ri. Aí vem o outro logo em seguida, você ri. É um atrás do outro, irmão, para aquilo te prender. E quando você olhou, você está lá 1 hora vendo vídeos, vendo rios, rindo, e você deixou as coisas do seu de lado, desse jeito. Meu Deus. Mas Deus ele falou comigo através dessa palavra: olha para a vida de Jesus. Jesus ele acordou mais cedo que todos, se retirou da onde ele estava e não foi fazer nada a não ser orar. Aleluia. E isso, irmãos, é um exemplo que Jesus ele está deixando para a minha vida. Por quê? Porque quantos de nós, irmãos, talvez no dia de hoje não fez 1 minuto de oração? Revela aí, papai. Quantos de nós não separou, pastor Diego? A gente separou tempo para tudo. Separou tempo para conversar com um amigo, separou tempo para mandar meme para alguém, separou tempo para a gente fazer tantas outras coisas, mas a gente não tirou 1 minuto. Eu não estou falando às vezes, irmão, de ajoelhar e orar não, porque tem dia que eu vou para o trabalho orando, tem dia que eu vou dentro do ônibus orando, tem dia que eu estou de madrugada trabalhando, eu estou em oração. Não é necessariamente, não, pastor, mas é onde eu trabalho não dá para me ajoelhar. Não, irmão, olha o pensamento, se liga no trono do Senhor, porque Deus ele falou na palavra dele que é ligado na terra, é ligado no céu. Não é necessariamente, irmão, se você tiver a oportunidade de dobrar o teu joelho em sinal de humilhação, amém, mas se não tiver, irmão, liga o teu pensamento em oração a Deus e coloca Deus na condição de fazer o mover sobrenatural na tua vida. Mas às vezes a gente, irmãos, só ora quando chega na igreja. Jesus, revela aí. Só abre a Bíblia quando chega na igreja. Meu Deus. Só busca contato com o Senhor Jesus quando está na igreja. Quando tu sai daqui, irmão, Jesus, sexta-feira eu volto. Revela aí, papai. Só que quando a situação aperta, pastor Diego, aí a coisa muda. Aí é por isso que Jesus ele permite a gente passar em tantos estreitos às vezes na vida. Porque é só nesses estreitos que a gente tem contato com Ele. É só nessas adversidades que a gente tem contato com o Senhor. O Senhor falou: só na prova que tu tem contato comigo, então tu vai ficar na prova. Jesus, revela aí. Porque só assim que eu vou ouvir as tuas palavras, a tua voz. Daniel é exemplo, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, irmãos, que Daniel ele teve um sonho, uma visão, ele ficou perturbado com aquilo. E ele não conseguia, irmãos. E olha que Daniel ele tinha esse dom sobre a vida dele, de interpretar visões. Só que aquela visão ele não conseguiu interpretar no cenário dele. Então o que ele faz? 3 semanas se consagrando, jejuando e buscando e orando. Aí eu aprendo nessa palavra, irmãos, que existem coisas da parte do Senhor que Deus ele já mandou para nossas vidas há tanto tempo, mas ainda não chegou porque a gente parou de orar. É verdade. Porque quando o anjo ele se apresenta diante de Daniel, ele fala assim: Daniel, muito amado é tu diante do Senhor. Desde o primeiro dia a tua oração ela foi atendida, mas quando eu estava vindo uma resposta, eu fiquei preso na região celestial. Então ele fala que existem pessoas que talvez existem coisas que não chegaram na tua vida, porque estão presos na região celestial, e só a tua oração tem poder de destravar ela. É isso, pastor, você falou heresia assim, por quê? Porque a oração continuou chegando. A oração continuou subindo. E Deus ele sabia que ele já havia respondido aquela oração presbiteriana. Aí ele falou: tem alguma coisa errada. Aí mandou o anjo, mandou o arcanjo. Vai lá, vê o que está acontecendo. Aí o anjo se apresenta a Daniel e fala: Daniel, desde o primeiro dia, Glória a Deus. tem 21 dias que você está orando, mas desde o primeiro a tua oração foi respondida. E precisou alguém vir, por quê? Porque a tua oração não cessou. E o nosso problema é que se a gente não alcançou a resposta que a gente espera, a gente para. Revela aí, Jesus. A gente recua, a gente retrocede.
Se a gente não obtém aquilo que a gente almeja diante de Deus, a gente quer voltar para trás. É verdade, papai. E Deus está falando assim, não, tem que perseverar, continuar. Olhar para o ministério de Jesus, irmãos. Por quê? Porque às vezes a gente olha para o ministério de Jesus, eu quero ter um impacto, eu quero impactar pregando como Jesus impactava. Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender, irmãos, é se consagrar como Jesus se consagrava. Aleluia. Jesus, pastor Diego, eu vou falar de novo aqui, tem gente que não crê, eu creio. Jesus era a parte da Trindade, mas tudo que Jesus fazia, irmãos, ele colocava Deus na frente. Ele orava a Deus, ele colocava Deus em primeiro lugar. Porque, irmão, Jesus ele operava, mas ele não perdia o contato com o Senhor. Se você ler o texto um pouquinho, voltar os versículos antes, você vai ver que Jesus ele vai chegar na casa de Simão. E a sogra dele está jazendo em febre, está lá enferma. E quando Jesus ele toca na sogra de Pedro, ela é curada, ele levanta e começa a servir. Aleluia. Jesus ele está operando, irmãos, mas na oportunidade que não tem ninguém para operar, não tem ninguém para ouvir a palavra, eu vou orar. É, Jesus. Por quê? Porque eu preciso manter o contato com o meu Pai. Glória a Deus. Eu preciso estar na intimidade com meu Pai. Foi falado aqui nessa noite, Mateus 21, 22, e tudo que pedires em oração, crendo, mas isso é só para quem tem contato com Ele. Isso é só para quem tem contato com Ele. E quando eu falo isso, irmão, Deus ele fala primeiro, Ele ministra primeiro no meu coração. Porque não adianta nada eu pegar a Bíblia 5 minutos e achar que isso é contato com Deus. Não adianta nada eu chegar aqui na igreja, orar 2 minutinhos e achar que eu estou no contato com o Senhor. Não adianta nada, irmãos. Contato com o Senhor, irmãos, é algo que você faz continuamente. E Daniel orou para aquela janela que estava para a porta de Jerusalém, como costumeiramente fazia. Meu Deus. Daniel não foi para lá orar, irmãos, quando o decreto saiu, não. Era com decreto, sem decreto, pastor Tiago. Daniel estava lá orando. É com luta, sem luta, você tem que estar orando. É com prova, sem prova, você tem que estar orando. Meu Deus. Por quê, irmão? Porque tem coisa que tu está querendo vencer tem coisa que tu está querendo vencer na tua vida, e tu já tentou de todas as formas que você podia, todas as formas que você podia, e nada funcionou. Por quê? Porque você só vai vencer isso na oração. É verdade, papai. Não tem outra maneira, irmãos. Existem relatos, irmãos, em toda a Bíblia, que foi só com oração que as pessoas venceram circunstâncias. Daniel na oração, Meu Deus. Elias na oração, Eliseu na oração, É verdade. Jesus na oração. Por quê? Porque tu acha que Jesus no ministério dele também não passou dificuldade? Jesus está no Getsemane, suando sangue, seus poros saem sangue, passando uma angústia tremenda, mas ele está em oração. Glória a Deus. E na oração de Jesus ele está assim: Pai, se possível for, aparta de mim esse É cálice, verdade, Jesus. mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Meu Deus. É a oração dele, irmão. Por quê? Porque prova vai fazer parte da tua história, dificuldade vai fazer parte da tua história, mas o que vai fazer a diferença é o quanto você tem contato com o Senhor. Por quê? Porque tem tantos que têm perecido na caminhada. Por quê? Porque não têm tido contato com o Senhor. Porque tem tantos que têm caído, que têm abandonado o chamado de Deus. Por quê? Porque tem perdido um contato. Mas ele fala na palavra dele, Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Tem pessoas que não estão conseguindo valorizar a oportunidade que tem de buscar o Senhor, irmão, de invocar Ele. O salmista disse: na minha angústia eu clamei. Só que a gente, irmãos, esquece e a gente vai para onde? Para o lugar que a gente costuma mais ficar. Por quê? Porque a pessoa ela clama onde ela tem mais contato. Onde a gente tem mais contato? Na rede social. Porque quando você tem contato com Deus, você clama a Deus. Mas quando você tem contato com as coisas do mundo, você vai na rede social.
Aí você vai para os seus status estourar. Você vai para os seus status reclamar. Né? As plataformas sociais, mídias sociais, elas até, né, entenderam isso, ela já te coloca lá. Qual que é o sentimento que você tem hoje? Aí você coloca lá, se sentindo triste. Meu Deus! Irmãos, crente, servo do Deus vivo no Facebook, se sentindo para baixo. Ainda vai parente. Está precisando contato com o Senhor, irmãos. Está precisando ter contato com o Mestre. Deus santo e poderoso. Porque, irmãos, eu não estou falando que você não vai passar por isso, não é isso que eu estou falando, não. Hipócrita, irmãos, é aquele que acha que a vida com Deus você vai estar lá de peito aberto, peito cheio todo dia. Não vai estar, não. Aprenda com a Bíblia. Elias sofreu uma afronta no salário deles. Fugiu para o deserto. Deitou debaixo do pé de zico, está lá, Senhor, eu quero morrer, não aguento mais o ministério, não aguento mais o chamado. E às vezes eu e você está na mesma condição, Senhor, não aguenta, é tanta pedrada, é tanta perseguição, Senhor. Eu estou lá, estou vencendo os profetas de Baal, estou fazendo a tua obra, estou tentando colocar a carga no caminho certo para fazer a tua vontade. E olha aí, estou tentando me matar, estão tentando me perseguir, estou sendo procurado em todo Israel. Senhor, não quero mais o chamado, eu quero morrer. Quantas das vezes eu e você também não pensou, irmão? Eu não falo por você, eu falo por mim. Quantas das vezes eu falei assim, eu não quero mais isso não. Por quê? Porque eu estou passando na tua presença coisa que eu não passei nem na mão do diabo, Senhor. É o que ocorre com a gente, irmãos. É isso que passa. Eu não estou falando que eu falo por mim que é isso. Quando eu estava no mundo, na mesa de serviço, eu não passava isso não. Agora na tua presença, olha só. Estou pregando a tua palavra, estou sacando inferior. Aí Deus fala, mas tu esperava o quê? Mas tenha uma certeza na tua vida, eu estou contigo. Aleluia! Como eu fui com Elias naquele dia lá, ó, na oração que Elias fez, Senhor, me mata, eu quero morrer. Aí chegou o quê? Pão. Aleluia! E água. Por quê? Porque tu não vai morrer, homem. Tu não vai morrer, mulher. Grande é o caminhar, grande é a chamada que Deus tem na tua vida, né? Ele entra com provisão, ele entra com alimento, come, bebe, porque grande e longo é o caminho que tu tens a seguir. Mas isso, irmãos, é só para quem tem o quê? Contato, porque se não tiver contato, irmão, o diabo ele esfrega até as mãos. E é por isso, irmão, que às vezes você vê pessoas que numa semana está pregando, está voando, e na outra semana abandonou, caiu. E você fala, mas como, Senhor? Irmãos, nós somos alcançados todos os dias com tentativas de dardos inflamados no aniversário. Faz uma retrospectiva na tua vida aí. Nesses 2 meses, quase 3 meses desse ano de 2025. Eu te garanto que pelo menos umas 2 vezes passou pela tua cabeça de tu abandonar o barco. Eu te garanto que passou pelo menos umas 2 vezes na tua mente, eu estou falando só de 2025, de abandonar a chamada, por causa de uma luta, por causa de uma prova. E por que tu não fez isso? Porque tu está no contato com o Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Oh, Espírito. Porque tu não é super-herói nem super-crente, não. Eu estou falando de Jesus. Eu falei que Jesus falou, Pai, se possível for, passa de mim esse cara. Meu Deus. Jesus Cristo, ele não estava querendo encarar, mas aí no mesmo instante, por quê? Porque ele tinha contato com o Pai, ele falou, não, Senhor, eu sei que se eu passar, pode ser o que for, o Senhor vai estar comigo, então seja feita a tua vontade. Porque o processo pode ser até doloroso, mas o propósito vai fazer valer a pena. O processo ele pode até doer, mas o propósito que você vai viver, irmão, as pessoas vão olhar para vocês, elas vão até olhar e ver cicatrizes, mas elas vão ver Deus na tua vida. Mas tem que ter o quê? Contato com Ele. E contato você só adquire com vida de oração, com vida de busca, com vida de renúncia. Você só consegue matar a tua carne, irmãos, só renunciando e orando, fortalecendo o que? O Espírito, porque Ele está pronto. Mas se tu der vazão para a carne é fraca. Verdade, Pai. Oh, Deus.
Está sensível, irmão. O crente que tem contato, ele acorda meia-noite e fala: opa, Jesus me chamou para orar. O crente que não tem contato, ele acorda meia-noite, 3 horas, pastor Diego, vai lá para se sentir com insônia. Ué! Porque Deus, ele, irmãos, ele está aí, irmãos, próximo a você, só quer te usar. Só quer que você dê vazão para ele. Mas como a gente está querendo ser usado, ser instrumento do Senhor? Como que, irmãos, quando eu falo isso, eu não estou falando isso para você não, eu falo primeiro para mim. Porque antes de qualquer coisa, irmãos, eu tenho que ser o primeiro a fazer. Jesus podia ser aquele que só veio para dar ordem, porque ele operava milagres, então ele podia ficar muito bem só na zona de conforto, dando ordem. Não, ele era o primeiro a ir lá fazer. O primeiro a se retirar para orar era ele. O primeiro a ir buscar a face do Pai era ele. O primeiro a renunciar era ele. O primeiro a fazer era ele. Era o exemplo. Aí os outros, Jesus chama 3 mais chegados para ir orar com ele. Ele está lá orando, vocês estão dormindo. Ele está lá orando. Ele vem, você não pode orar uma horinha comigo. Volta para orar. Ele dava um exemplo a ser seguido. Ele é um exemplo a ser seguido. Só que a gente está querendo usar das armas erradas. A gente está querendo usar das armas carnais, mundanas, para poder enfrentar batalhas que é na oração que você vai vencer. Deus, ele fala que nós precisamos voltar, irmãos, como eu preguei aqui por esses dias. Eu estava em pé aqui na porta por esses dias, irmãos. E tem uma irmã que volta e meia ela visita a gente. E ela me chamou, ela passou ali com o pessoal comigo, daquelas irmãs mesmo, aquelas irmãs do coque, sabe? Aquelas antigas. Se você chegar para ela e perguntar o que é hermenêutica, ela não sabe. O que é exegese, ela não sabe. O que é teologia, ela não sabe. Tenho certeza, ela não sabe. Mas ela passou ali e falou: seu pastor, eu vou fazer uma visita aqui de culto de oração. Aleluia. Eu falei: segunda-feira, então na segunda eu vou vir. Aleluia. É só na segunda? Não, a gente ora todo culto, mas o especial da oração é na segunda. Eu vou vir na segunda. Glória a Jesus. E ali ela me deu um ensinamento. Porque a geração atual do crente, ela só quer saber que dia que é o dia da campanha. Hein? Qual que é o dia da campanha lá? Qual campanha que é? Se for da porta aberta, se for da prosperidade, se for do milagre urgente, ó. Essa é a geração de hoje. Essa é a geração que quer encarar as adversidades do dia a dia. Só na base da campanha. Eu não estou criticando campanha não, irmão. Não estou criticando campanha não. Aqui tem campanha. Mas a campanha ela tem que te edificar e fazer você buscar contato com o Senhor. É verdade. Eu até falei com o pastor Diego esses dias aí. Vamos fazer uma campanha aqui, irmão. As 7 portas do milagre. Primeira porta, renúncia. Segunda porta, obediência. Terceira porta, consagrar. Porque essa é a estratégia, irmão. Porque a pessoa ela quer ser abençoada, mas não quer renunciar. Ela quer ser abençoada financeiramente, mas ela não quer se chegar e dizer: eu não estou falando de ser dizimista, não, irmão. Porque isso não está atrelado. É buscar o Senhor na essência. Porque quando você busca Deus na essência, tudo isso te alcança. Eu estou falando aqui, porque não, você tem que ser dizimista para Deus te abençoar. Você tem que ser obediente para Deus te abençoar. Porque se você ser dizimista vai ser desobediente, irmão, vai adiantar de nada. É verdade, papai. Se você ofertar 1000 aqui, porque tu tem um emprego que te dá essa condição, é bênção. Mas para alcançar algo maior, que é a salvação, é só ser obediente. Aí a nossa geração é essa geração. Aí vai tomando pancada, mas não se conserta. Vai tomando pancada, mas não se posiciona. Não ora, não jejua, mas quer permanecer de pé.
Aí daqui a pouco desiste. Por quê? Porque minha vida é só pancada. É verdade. Mas o Deus está usando alguém para falar contigo, ó. Jejua, ora, busca, se consagra. Jesus ele faz uma analogia, irmãos, de dois homens. Um que constrói a sua vida, a sua casa na rocha e outro na areia. O que nós mais temos nos dias de hoje é crente que gosta de construir na areia, porque na areia é fácil. Na areia até cavão você cava. Eu já trabalhei de carpinteiro, irmão. Eu trabalhei lá no Rio uma época. Eu fazia fundação lá. E lá, em Ipanema, muito arenoso. Irmãos, que beleza cavar naquele lugar. Até com a mão mesmo. Seco, chegou, tá. Cavar na areia é fácil, mano. Aí rapidinho você vai lá, constrói e levanta e edifica. Mas o problema é que tanto para quem construiu na rocha como na areia, vai ter um momento que vai vir tempestade. Vai ter um momento que vai vir vento. Vai ter um momento que vai vir adversidade contra a tua casa. Isso Deus está falando no plano espiritual. Quantos crentes, irmãos, que não sobe monte? Meu Deus. Quantos crentes que não faz mais uma consagração pela sua vida? Quantos crentes mais, pastor Diego, que não sabe o que é levantar 3 horas da manhã e orar? Ah, mas pastor, 3 horas não dá para mim, levanta 2 dias, eu estou orando 2 horas da manhã. A gente fala 3 horas porque é um horário costumeiro, mas é qualquer hora, oração não tem hora. Qualquer hora é hora de orar. É 3 horas, é 4 horas, é 5 horas, é 1 hora, é meia-noite, é 11 horas, é a hora que você conseguiu achar um tempo para você ter secado olhando. Porque, irmão, eu entendo isso. Às vezes a pessoa trabalha, acorda muito cedo, 3 horas fica puxando, não. Por que você não ora às 9 da noite? Às 10 da noite, às 11 da noite? Ah, não dá para me orar 3 horas, eu não vou orar. É mais fácil, né? Ah, não, 3 horas para mim fica puxado. Deus entende, Deus conhece meu coração. Dá põe a mãozinha no peito assim e fala assim: Deus conhece meu coração. Ele conhece. Esse coração desleixado, esse coração sem compromisso com o Senhor, esse coração que só quer bênção, benefício, mas não quer renunciar diante do Senhor. Esse coração que Deus está falando: eu quero quebrantar ele e colocar um coração novo aí para você viver coisas extraordinárias na presença. Aí põe até a mãozinha no peito assim. Deus conhece está lá de cima olhando, falando: olha, esse coraçãozinho seu aí, ó, precisa ser transformado de novo, precisa voltar à primeira essência. Glória a Deus. Porque não tem outro remédio, irmãos. Não tem outra forma de alcançar a paz do Senhor, irmão. Deus está falando para uma geração que quer viver o sobrenatural, mas não quer renunciar. Eu estava meditando por esses dias nas cartas às 7 igrejas. Eu estava meditando porque cada uma dessas igrejas, Deus ele tem uma nota, uma correção a fazer. Algumas mais, algumas menos. E quanto à igreja de Éfeso, Deus ele até elogia ela no capítulo, versículo 3, Apocalipse 2:3, ele fala assim, ó: tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. É uma igreja que ela está passando a luta, missionário, está passando as adversidades, mas ela não desfalece. Só que ele tem uma nota, um asteriscozinho: tenho porém contra ti que deixou o primeiro amor. E o primeiro amor do crente, irmãos, é a coisa mais linda. Primeiro amor do crente, o culto nem começou, tu já está na porta da igreja.
Primeiro amor do crente é oração. Você é o primeiro a estar lá orando. O primeiro amor é, pastor, evangelismo, estou dentro. Visita, estou dentro. Monte, eu estou dentro, pastor. Esse é o primeiro amor. Tem passado prova, tem passado luta, mas o primeiro amor se perdeu. Por quê? Porque tem perdido o contato com o Senhor. Não tem tido buscado mais o contato com o Mestre. Não tem guardado o contato. E o que o hino fala? Guarda o contato com o Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. É só assim, irmãos, no contato com Deus. E como você tem contato com o Senhor? Buscando, orando, parando de se enganar contra o crente, irmãos. Porque tem hora que a gente está na igreja, mas está se enganando, irmão. A gente está mais fora do que dentro. É igual eu, está até dentro, mas está lá fora. Mas daqui a pouco dorme e cai, dorme e morre. E qual que é essa morte? Não é física, é espiritual. Porque quantos crentes têm tido morte espiritual sentadinho no banco, ouvindo curso de doutrina, ouvindo curso da libertação, está morrendo? Por quê? Porque o contato com, irmãos, Jesus é exemplo. Não precisou ninguém ir lá falar assim: ô Jesus, aqui, vai lá orar. Não precisou ninguém ir lá: Jesus, aqui, está na hora de orar. Não. Jesus se levantou, acordou, levantou, se ventilou e foi. Glória a Deus. Pastor não faz ninguém orar, irmãos. Pastor não consegue obrigar, eu não consigo obrigar você a ter uma vida de oração, você tem uma vida de consagração. Não sou eu. Se você acha que é eu que vou fazer isso na tua vida, você está enganadíssimo. A função do pastor, irmãos, é te instruir dentro da palavra de Deus. É te instruir nisso aqui, como eu estou fazendo agora. Me instruindo você. Porque não pense que você é um pastor, é o guru, sabe tudo, não. Eu estou aprendendo também. Porque aqui quem está falando aqui é o sumo pastor. Aleluia. É o pastor dos pastores, né, pastor? Eu estou aprendendo. Só que isso aqui eu tenho que trazer isso para a minha vida e pôr em prática. Porque senão, irmão, primeiro levante, primeira sopradinha que o adversário der para você, você está caído. Mas o pastor sempre está falando contigo: jejua, varão. Jejua, varão. Ora, varão. Se consagra, varão. Busca contato, varão. E o que a gente está preocupado? A nossa geração está mais crente com pregador de internet do que com o pastor que está ali pela sua vida todo dia. Eu não estou falando, não estou plagiando o pastor Alô pregou que não, mas é verdade. Quantos aqui não gostam de ver pelo menos uma vez por semana, duas vezes, pregação do seu pastor favorito? Fulano prega muito. Joga a cara boa. É bênção. Mas Deus tem usado pessoas do seu lado para falar: não sou pastor. Revela aí. Pessoas que pegam o microfone aqui na humildade para falar contigo, você, ó. Como diz o pastor Diego, está desleixado na obra. Desleixado nas coisas. Deus está chamando a igreja, irmão. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que os dardos inflamados do adversário estão mais fortes do que nunca contra a igreja verdadeira do Senhor. Vivendo uma época, irmãos, onde o escândalo está assolando as igrejas dia após dia. Meu Deus. O que nós temos feito contra isso? Deus santo e poderoso. Muitos têm ajudado a meter o pau ainda, né? Muitos ainda têm ajudado, mas ninguém ora mais, ninguém busca mais, ninguém denuncia mais, ninguém se consagra mais. A gente quer ver poder. Aí o pastor fica pensando: como que eu vou fazer o fogo descer na igreja? É só pregar a palavra. Aleluia. Quando a gente voltar até a nossa igreja, unida em oração,
Quando a gente voltar a ter mais um pouco mais voltado às coisas do Senhor, mais consagrado ao Senhor, irmão, nós vamos começar a ver maravilhas. Santificai-vos hoje, porque amanhã tem maravilhas no meio de vós. Deus olhou para José e falou: José, fala para o povo aí, ó, santifica hoje, porque amanhã eu vou fazer coisas sobrenaturais. Aí as pessoas querem ver o sobrenatural, mas não santificam, aí não vê. Aí sai geladinho da igreja, friozinho. Não vi nada acontecer, por quê? É culpa da igreja? Não, é culpa tua, que não se posicionou para ver Deus agir e operar. Porque o operando ele ninguém pede. Aleluia, glória a Deus. Mas só vai ver quem estiver dentro. Deus santo. Quem estiver no santo do santo vai ser alcançado. Quando estavam todos reunidos, vamos para encerrar, quando estavam todos reunidos no cenáculo. Quando todos estavam reunidos no cenáculo, o Espírito ele não desceu na cidade, ele desceu no cenáculo, aonde tinha 120. Tinha uns que até estavam lá, mas já tinham ido embora. Você acha que o Espírito foi lá e pegou eles? Não, só desceu quem estava dentro. Não foi, pastor Diego? Tinha 120 lá que até começou orando, né? Eu imagino como se fosse uma vigília. Aí quando deu lá para 1 hora, 2 horas da manhã, 80% foi embora da vigília. Aí quando foi 6 horas da manhã, desceu. Mas tu acha que aqueles 80% que foi embora 2 horas, o Espírito foi lá ali? Não. Só estava em quem estava dentro. Jesus está chamando eu e você para dentro hoje. Para dentro do arraial. Para começar a viver o sobrenatural da parte dele. Deixar, irmãos, abrir mão mesmo. É abrir mão. Para ter vida com Deus tem que abrir mão de algumas coisas. No mês que você não vou conseguir conciliar, vai não. Vou conseguir conciliar as coisas aqui, não vai não. Tem que abrir mão. Tem que abrir mão às vezes do celular, tem que abrir mão do vídeo, tem que abrir mão da rede social, tem que abrir mão. O pastor Diego já falou, abriu mão de coisas. Deus falou que eu te quero mais, meu filho, mas o que o Instagram está trabalhando, o Facebook está trabalhando. O WhatsApp está trabalhando. O que você faz? Não estou falando que você não vai deixar de ter, não. Não. Vai ser priorizar os céus. Como Jesus fez aqui, irmãos. Eu não tenho tempo, pastor. Arruma tempo. O pastor Diego esse dia falou aqui, deu a senha, ó. Eu botei meu celular 20 minutos antes do horário que eu costumo acordar para despertar. Para me ter o tempinho com Deus. É assim, irmão. Mas nos últimos dias, pastor, o tempo ia se abreviar. Arruma tempo, irmão. Para ir para o churrasco, tu arruma. Para ir para fazer aquilo que alegra a tua carne, tu arruma tempo. Tu dorme pouco. Por que para Jesus não? Ei, esse dia eu vi, irmão, saí daqui sábado, meia-noite. Dormi um pouco, acordei cedo, vim pagar do meu pai ali no churrasco, meu tio estava ali. Eu arrumei tempo. Ainda fui trabalhar ainda. Por que para Jesus? Não, Jesus, o tempo está apertado. Tu sabes, tu conhece, tu sabes que não está ao tempo. Tá. Meu Deus. Cheio de desculpinha para Deus, irmão. Deus está falando, não quero dar desculpa. Eu quero que você se aproxime de mim. Aleluia. Porque a gente arruma tempo para tudo, irmão. Consegue. A pessoa, por culto, ela não tem tempo. Por trabalho, ela tem. Deus falou comigo há um tempo atrás. Deu uma segunda-feira que eu falei, Senhor, eu não vou na oração da hora nona, não, porque eu tenho que trabalhar de noite. Aí, para mim, está apertado. Aí Deus falou comigo, é engraçado, né? Outro dia o teu supervisor chegou para você 11 horas da noite, pediu para você ficar até as 3 da manhã, não ficou. Tu arrumou tempo. E por que para mim tu não tem tempo? Por que para mim não dá? Jesus, é desse jeito. Agora, Douglas. O supervisor chegou para mim e falei, irmão, aqui, pô, dá para você ficar até as 3 hoje? Não, dá. Eu fico. Arrumei tempo. Mas para Deus, não, você. O senhor sabe, eu até queria ir, mas ó, eu preciso descansar. Daqui a pouco. Deus, ele quer que a gente pare de dar desculpa para ele. E comece a entrar verdadeiramente no culto. Mas eu não estou falando isso aqui, não. O culto é todo dia, todo instante, você está prestando culto a Deus. É verdade. Enquanto você está com seus olhos abertos, você está prestando culto a Deus.
Amém? Amém. Se põe de pé nessa hora.